Boa noite a todos. Estamos aqui, eu e a Silvana, mais uma vez, para trazer uma palavra para vocês. E tudo que nós falar aqui hoje, tudo que nós falamos nas 2 semanas anteriores que nós tivemos aqui, são coisas que nós ou já vivemos ou estamos vivendo agora. Então, nós não estamos falando nada que nós achamos que seja, ou que talvez seja, não. É algo que nós vivemos, já vivemos ou estamos vivendo agora. E eu espero que, do fundo do nosso coração mesmo, a gente espera que isso esteja servindo de alguma forma para você melhorar o teu casamento, melhorar a convivência com a tua família. O nosso intuito de vir aqui é esse. E espero realmente que você esteja aproveitando alguma coisa disso. Verdade, que nós possamos ser mesmo inspiradores para vocês, como casal, como família, que nós possamos de alguma forma, ajudá-los com aquilo que nós podemos testemunhar aqui, com as nossas experiências, com aquilo que nós já vivemos. E hoje o nosso tema é sobre o que nós gostaríamos de falar com você, é como anda a comunicação na sua casa, Esses dias o Nani falou aqui, na primeira live, que ele acredita que tem 2 coisas que são essenciais num casamento. A primeira é o sexo e a segunda é o diálogo. E como é grande esse desafio para nós agora nessa quarentena, nesse isolamento social, onde nós temos ficado mais tempo juntos. E o nosso grande desafio lá na nossa casa é mesmo podermos conversarmos, dialogarmos de uma forma que seja construtiva, onde nós possamos crescer, não é verdade? Mas você tem perdido as estribeiras aí na sua casa? Tem perdido a paciência? Tem se irritado muito facilmente? O maior problema entre as nossas famílias é a falta ou a má comunicação. Então, por isso que hoje eu quero perguntar, como anda a comunicação na sua casa? Como vocês estão conversando? Tem sido algo fácil ou tem sido difícil para vocês? Porque para se ter um bom diálogo é essencial saber ouvir, saber escutar. Nós precisamos disso. Inclusive a Bíblia diz em Tiago, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então, nós precisamos, sim, estar prontos para ouvir. Mas, às vezes, nós queremos falar e ouvir. A gente não quer muito, mas nós precisamos fazer aquilo que a Bíblia está nos dizendo. Seja pronto para ouvir. Então, o nosso recado hoje é, seja pronto para ouvir. E sabendo que ouvir e escutar são diferentes. Não é a mesma coisa ouvir e escutar. Ouvir é um processo físico, natural, que refere aos sentidos da audição e que nós podemos ir perdendo ao longo do tempo por causa da idade ou então por causa de uma doença, por causa de um acidente. Mas escutar não é mecânico. Escutar requer de nós mais que ouvir. O que é escutar? É a pessoa prestar atenção ao assunto. Você tem prestado atenção quando o seu cônjuge vem conversar com você, ou os seus filhos? Você tem prestado atenção no que ele está falando? Ou você está lá no Zap e não está prestando atenção ao que a pessoa está falando com você? Escutar é entender o que se trata, é perceber o que foi dito, é sentir as palavras, é memorizar o assunto, é opinar. Eu penso assim, eu acho assado. Verdade é um toma lá da cá. Eu falo, mas eu também espero que me respondam. É horrível quando você fala e a pessoa não te responde nada. Às vezes te ignora, é indiferente. É muito ruim. Nós não podemos agir dessa forma, não é verdade? E lá na sua casa, você fala e o seu filho não ouve? Ou então lá o seu cônjuge está no futebol e você fala e nada. Ou então a sua esposa está lá no WhatsApp falando com as amigas e você fala com ela, daqui a pouco ela diz, o que se disse? Tem acontecido isso com você aí na sua casa? Você já ouviu, ou com certeza você já falou,
Parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Se não é verdade? Não tem momentos que a gente fala e diz assim, parece que entrou por aqui e saiu por aqui, né? Porque muitas pessoas ouvem, mas elas não escutam, elas não processam. Por quê? Porque a comunicação não tem só a ver com o que você fala, mas com o que a pessoa entende. Isso é a comunicação. Eu me lembro que quando eu e o Nani, logo que a gente casou, nós tínhamos muito problema com comunicação. Porque ele falava uma coisa e eu me sentia ofendida. Eu amarrava o burro, você sabe como que é isso? Fica dias sem conversar, ofendidíssima, porque ele me falou, porque ele quis falar alguma coisa que me ofendeu. Até que eu percebi que muitas vezes o que ele falava, eu entendia de outra forma. Então, nós achamos uma solução. Toda vez que ele falava e eu me sentia ofendida, eu falava assim, você quis dizer isso, isso, isso? Ele dizia, não, eu não quis dizer isso, eu quis dizer isso, isso, isso. E quando eu entendi, eu falava, agora eu entendi. Mas tinha as vezes que ele me explicava e mesmo assim eu não entendia. Eu falava para ele, eu ainda não estou entendendo. Então ele procurava outras formas, outras palavras para me explicar. Então, a gente precisa entender isso, que muitas vezes não é o que a gente fala, mas é como a pessoa entende, como ela recebe isso, né? Então, além do mais, nós também precisamos entender que não falamos só com a boca. Falamos com a expressão facial, falamos com a linguagem corporal e tom de voz. Eu posso falar assim, eu te amo. Ou eu posso falar, eu amo você. Também te amo. Vocês estão percebendo como o tom de voz, a forma, a expressão corporal, facial fazem diferença? Elas também falam. E faz muita diferença mesmo. E então hoje nós temos aqui 2 dicas que nós queremos chamar a tua atenção para elas. Para que você possa ter uma boa comunicação aí dentro da sua casa. E a primeira dica, então, é ouvir com atenção. Você precisa ouvir com atenção. Hoje, na verdade, o drama da sociedade são as redes sociais. São, todas, sem exceção. Quem aqui, mulheres, agora eu vou falar com vocês, quem aqui já não quis falar com seu marido e ele estava lá no WhatsApp ou na rede social, Instagram e tal, e ele não ouviu o que você falou? E vice-versa. Quantas vezes o Nani já falou comigo e eu estava lá e não prestei atenção ao que ele estava falando? Isso nos faz mal. Isso não é bom. Porque tira a nossa atenção daquilo que realmente é importante para nós. A nossa família. O que é mais importante para você? A rede social ou a sua família? A sua esposa que está ali com você? Ou o seu marido, ou o seu filho? Filhos, o que é mais importante para vocês? É a rede social, é o seu amigo que está ali, ou são os seus pais que estão ali na sua casa, te ajudando e te auxiliando? Meus irmãos, na hora de se comunicar, você precisa oferecer o que você tem de melhor. Na hora dessa conversa, desse bate-papo, dessa troca de informações, você precisa focar na pessoa. Você precisa olhar nos olhos, olho no olho. Deixa o celular de lado. Ouça aquilo com atenção, aquilo que alguém está te falando. A gente tem feito isso em casa. Às vezes eu estou no celular, a Silvana chega, ou nem chega. Se ela chega e eu estou fazendo alguma coisa de trabalho, por exemplo, ela espera eu terminar e eu já sei que ela quer conversar comigo. Então, quando eu termino, eu falo assim, fala aí. O que você quer? O que você quer me falar? Ou então, se ela vem falando, sabe quando entra em algum lugar assim e não vê que está mexendo no celular alguma coisa, vem falando e tal, e daí você pega, você para com aquilo, se não for importante, lógico, você para e vamos conversar. Ou se o que você está fazendo não pode deixar para depois, então você fala, um minutinho só que nós já conversamos. Não converse enquanto você está lidando com o celular, enquanto você está mexendo com ele.
enquanto você está fazendo alguma outra coisa, não só celular, qualquer coisa. Mas é melhor não conversar e pedir para esperar um pouco. Isso vai fazer grande diferença do que você está ouvindo e fazendo outra coisa, ouvindo, falando outra coisa. Você vai só ouvir mesmo, você não vai escutar. Depois você vai ter que ir perguntar o que foi que você falou, o que você precisava, o que você queria. E isso vai causar um desgaste. Então, essa é a dica que nós temos para você. O Nani, Deixe do lado. o Nani trabalha bastante com o celular, ele usa bastante, né, no trabalho dele. Então, são muitas as vezes que eu chego e ele está trabalhando, mas eu não percebo às vezes. Então, ele sempre faz isso comigo, ele diz, espera um pouquinho que eu já vou conversar com você. E assim nós fazemos, e isso tem dado muito certo. Vocês sabiam, meus irmãos, que uma refeição por dia, uma só, é suficiente. Com uma boa conversa junto com a tua família, diminui em 80% as chances dos nossos filhos se envolverem com drogas? Olha que sério. 80%. Meus irmãos, isso é estatística. Não é nós que estamos aqui falando porque achamos que isso vai ser. Não, é estatística. E é muito triste essa estatística. Uma refeição por dia, só uma. Será que essas pessoas, esses filhos que se envolvem com drogas, será que os pais deles não têm uma refeição por dia para sentar e almoçar, ou jantar, tomar café juntos e conversar? Será que não conseguiram? Meus irmãos, nós precisamos conversar com nossos filhos. Precisamos conversar com eles. Eu quero abrir um parênteses aqui, falando, se você não tem o hábito de sentar na mesa com os seus filhos, com a sua família, você precisa criar esse hábito. Porque a mesa é onde os corações são formados. É ali, é uma parte muito importante. Às vezes é assim, ó. Um come lá na frente da televisão, outro está lá no quarto. Não, é todo mundo na mesa. Chama todo mundo para a mesa. Vamos sentar, nós vamos comer todos juntos. É muito importante isso. Eu sei o quanto isso faz de diferença na vida das famílias. E meus irmãos, outra coisa, todos nós ficamos chateados quando não somos ouvidos, não é verdade? Todos ficamos. Você está falando e tem alguém que era para estar te ouvindo e não ouve. Nem ouvir, quanto mais escutar. Né? Todo mundo fica chateado. Então, nesse momento, fazer o quê? O que nós precisamos fazer? Nós devemos, então, demonstrar interesse pela outra pessoa, pelo que ela gosta, chamar a atenção dela por aquilo que interessa para ela. Depois disso, depois que você chama a atenção dela, que você entra no assunto que ela gosta, aí então você fala aquilo que você queria falar. Ficou meio confuso, né? Mas eu vou deixar bem claro para você com um exemplo. Você pede para o teu filho, por exemplo, filho, joga um lixo aí para mim, leva lá fora, sei lá. Pode ser qualquer coisa, vamos usar aqui e jogar o lixo. Aí você pede uma vez e ele nem dá bola. Você fica chateado, não é verdade? Todo mundo fica. E você pede mais uma vez e nada. Ele não te ouviu, nem ouviu. E pede mais uma vez e não ouve. Se ele não ouve, meu irmão e minha irmã, não brigue. Mude a estratégia. Mude. Isso. Sabe como? Você chega assim e teu filho, você pediu para jogar o lixo, ele não foi. Você chega para ele e você fala com ele sobre o que ele gosta. Por exemplo, assim, filho, você viu aquele golaço que o Santos fez no Flamengo? E já chama a atenção dele. Desperta ele para a conversa. Ou então alguma outra coisa, fala de música, fala de, sei lá. Daquilo que ele gosta, daquilo que chama a atenção dele. Daquilo que chamou a atenção. Você chamou a atenção dele para você. Aí você conversa sobre aquilo e aí então você fala para ele, você pode jogar o lixo para mim? Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Porque você chamou a atenção dele para você. Sabe, isso funciona. Funciona mesmo. Vai ter um resultado excelente, sem briga. Sem briga, é só mudar a estratégia. Eu sei que tem pessoas que falam assim, vai jogar o lixo, vai jogar o lixo. E não ouve de repente, vai jogar o lixo para mim. Poxa vida, é só mudar a estratégia. Vai conseguir com que ele faça do mesmo jeito. De bom grado ainda. É assim que nós devemos
nos comportar. E muitas vezes nós vamos precisar, presta atenção no que eu vou falar agora, nós vamos precisar também ouvir aquilo que não está sendo falado. Como assim? Ouvir aquilo que não está sendo falado. Meus irmãos, presta atenção nisso aqui, ó. Uma mudança de comportamento, silêncio, agressividade por parte de alguma pessoa da tua casa, ou principalmente dos teus filhos, às vezes essas coisas estão gritando para nós aquilo que eles não têm coragem de falar. Não têm coragem. Mas eles agem dessa forma. E daí, com isso, isso pode estar acontecendo com eles um abuso sexual, pode ser. Eles não têm coragem de falar, né? Hoje na internet, esses nudes, né? Tá uma febre por aí dos adolescentes, as crianças mesmo, mandando nudes no WhatsApp, né? Às vezes eles mandaram, a pessoa começa a tirar sarro, a fazer uma chantagem, e ele não sabe como falar isso para você, ele não consegue, às vezes tem medo, às vezes tem vergonha, então ele não vai falar, ele vai expressar de outra forma. Eles não têm coragem de falar também se eles estão sofrendo violência. Principalmente você que tem filha casada. Pode estar apanhando o marido e tem vergonha de falar para você. Vai ter vergonha, não tem coragem. Teu filho, principalmente, não vai falar para você se ele está usando droga e não está conseguindo sair. Está cada vez afundando mais. Cada vez afundando mais, ele não vai ter coragem. Mas meu irmão e minha irmã, presta atenção nessas pessoas. A agressividade, silêncio, comportamento mudado, tem alguma coisa errada. Uma mudança de comportamento pode estar escondendo um abuso. Um silêncio pode estar escondendo a violência dentro de casa. E a agressividade pode estar escondendo o uso de drogas. Nós precisamos aprender a ouvir aquilo que não é falado. Parece confuso, mas comece a prestar atenção naquelas pessoas que estão dentro da tua casa. Você vai conseguir discernir algo que às vezes possa estar escondido e você não tem conseguido ver. Você vai sentir. Isso é ouvir aquilo que não é falado. E a segunda dica, então, para uma boa comunicação é usar as palavras certas. O padrão de Deus para nós, como que é, meu irmão e minha irmã? Falar sempre agradável, não é verdade? Esse é o padrão de Deus para nós. E é esse padrão que nós estamos usando na nossa casa, amém? Amém. O problema, muitas vezes, não é o que você fala, mas é como você fala. Sabe? Enquanto nós estamos falando, conversando, exortando alguém dentro da nossa casa, nós precisamos ser mansos, nós precisamos agir e falar com calma e também de forma doce. Não é assim que nós aprendemos? Porque na Bíblia, em Provérbios 15:1, fala assim, ó, a resposta branda alivia o furor, mas a palavra ríspida suscita a ira. Como você tem feito aí na tua casa? Quando nós somos grosseiros no falar, nós criamos uma barreira entre nós e aquela outra pessoa que está ouvindo. E isso, meu irmão e minha irmã, acaba com qualquer diálogo. Quando você quiser chegar perto para falar, essa pessoa não vai querer nem ficar perto para te ouvir, porque sabe que dali vem grosseria. Agora, experimenta falar de uma forma doce, agradável. A conversa flui e os problemas são resolvidos através de um diálogo. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu esqueci de pôr carregar o meu celular. E o Nani tentou falar comigo. Tentou e não conseguiu falar Isso comigo acontece. porque o meu telefone estava Com frequência. sem bateria, né? E aí ele chega lá em casa e fala assim, o que você fez com esse celular? Onde que está esse celular? O que adianta ter celular? Quando eu preciso, ligo, você nem me responde. Aonde que está? O que aconteceu?
E aí eu posso falar assim, eu tenho duas escolhas a fazer. Eu posso falar assim, tá carregando, por quê? Qual que é o problema? Por que tá nervosinho desse jeito aí? Eu posso fazer essa escolha. E correr um risco, né? Mas eu posso também fazer outra escolha. Eu posso dizer, nossa, amor, você tentou falar comigo? Me perdoe. Me perdoe, porque eu esqueci de pôr o meu telefone carregar e acabou a bateria. Mas eu quero dizer para você que eu vou me empenhar mais, eu vou procurar deixar sempre com a bateria cheia, para que quando você precisar eu possa te ouvir, fazer aquilo que você queria. Se eu falar assim, ele já vai, nossa, já vai se acalmar, vai falar, ai, me perdoa, é verdade. Ai, é que eu fiquei esquentado, me desculpe. Pronto, está solucionado. Então, nós temos escolhas a fazer. Nós precisamos escolher as palavras certas do modo certo. E como andam as conversas aí na sua casa, os diálogos na sua casa? Como tá os palavrões aí? Palavrões está correndo solto por aí? Quando alguém fala alguma coisa que você não gosta, já fala assim, cala a boca. Sabe aqueles grossos? Que eu já fui por muito tempo assim. Ah, vá para a ponte que caiu. Seu filho da abençoada aí. Sabe? A gente vê, nós vemos isso na rua. Andando por aí e as pessoas mandando filhos, cala a boca. Meu Deus do céu, será que não tem outra forma de falar com o filho? Com a esposa, com o marido. Talvez essas pessoas não tenham ainda, sei lá, amadurecido bastante, ou conhecido bastante, conhecido um pouco de Jesus, né? Porque com certeza uma pessoa que faz isso com a família está muito longe de Deus. Porque quando entende sobre família, um pouquinho só daquilo que Deus planejou para a família, jamais vai fazer alguma coisa assim. Mandar calar a boca, chamar não sei do que, um monte de palavrão. Não, meu irmão, se você tem feito isso, você que está nos ouvindo agora, presta atenção no que você está fazendo. O que você está, que tipo de exemplo você está dando para filho? É tempo de se arrepender. Como que você vai querer respeito da tua esposa se você trata ela dessa forma? É hora de mudar. É hora de mudar. E uma coisa eu falo para você, Jesus vai mudar. Jesus pode mudar isso. Jesus pode mudar qualquer coisa na nossa vida, inclusive palavreado. Efésios 4:29 fala assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra podre. Meu irmão e minha irmã, antes de eu me converter, isso já faz quase 14 anos, vai fazer agora, daqui uns meses aí, eu falava muito palavrão, mas muito palavrão. Cada 10 palavras que eu falava, 11 era palavrão. Era muito, absurdamente muito. Eu não conseguia falar uma frase sem ter um palavrão no meio. E aí, então, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, na época estava o pastor Luciano aqui, o Luciano Pereira, ele estava aqui em Laranjeiras ainda, e uma vez eu e mais 2 amigos meus que nos convertemos juntos, e as nossas famílias, e mesmo assim a gente se cuidando, saía palavrão. Saía. Porque é assim mesmo, é o processo. Não vai ser, hoje eu falo, mas não falo mais. Não, você vai falar, vai escapar, mesmo você te cuidando. E aí um dia ele falou assim, Efésios 4:29, quando eu falei um palavrão. E daí eu falei, esse cara está ficando maluco, né? O que é isso? Daí ele citou esse versículo. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe e tal. E ele falou inteiro lá. E aí então nós começamos a praticar, sabe o quê? Um ajudando o outro. Quando um falava um palavrão, eu falava, Efésios 4:29. E pronto. Daí o outro falava Efésios 4:29. E assim, gradativamente a gente foi parando. E com o tempo a gente parou de falar palavrão. Sabe, hoje quando eu ouço alguém falando palavrão, eu me sinto mal. Eu fico mal. Meu Deus do céu, por que esse cara fala assim? Mas eu era daquilo para pior. Então eu consigo perceber o
quanto eu fazia mal para as pessoas que estavam do meu lado, falando palavrão dia e noite. Mas isso mudou na minha vida. E isso pode mudar na tua também. Graças a Deus, né? Para tudo tem um jeito. Para tudo que nós estivermos passando, para qualquer dificuldade que nós tenhamos, sempre haverá um jeito, porque Jesus, Ele é suficiente. Nele, Ele é a resposta para todas as coisas. Então, seja o que for que você estiver passando, a dificuldade que você estiver passando, Jesus pode te ajudar, assim como ajudou, né, nós nesse momento. Para mudarmos esse hábito, porque às vezes é um hábito, a gente nem percebe o que está falando, né? Mas nós precisamos mudar isso. E para que você use as palavras certas, nós precisamos usar o modo certo. Porque às vezes a gente vai falando acelerado, rápido. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Porque às vezes eu falo muito rápido, acelerado, não tem tempo. Eu até contei para vocês que eu fazia isso com o meu filho Marco, né? Que ele acabou ficando gago por conta disso, por eu não prestar atenção e falar rápido. Nós atropelamos os nossos familiares quando nós fazemos isso. Quando há essa pressa, essa urgência, falta de paciência e irritabilidade nos impede de escutar. Fale logo, menino. Resuma de uma vez, eu estou com pressa. Fala, fala. Se tem alguém aí do seu lado, coloque a mão na pessoa e diga assim, tenha calma. Tenha calma. É muito importante isso. Para com essa pressa, essa coisa desenfreada. É um hábito. Você sabia que a pressa é um hábito também? Eu li um livro da Joyce Meyer, muito bom, falando sobre hábitos. E eu entendi lá, lendo esse livro, que eu tinha esse hábito da pressa. Mesmo não tendo, às vezes, nada para fazer, eu sempre estava com pressa. Não precisa ter pressa. Esse é o agravante. Às vezes você tem pressa, manda falar rápido, porque você está com pressa e tal, para ficar sem fazer nada. Sabe? Você apressa um filho teu para falar logo de uma vez, para você ir para uma rede social, para você pegar o teu celular, ficar fazendo alguma coisa. Na verdade, você apressa para não fazer nada. E você é assim, a pessoa está falando e você nem está escutando o que ela está falando, você só está ouvindo e já está pensando o que você vai responder para ela. Você já está formulando qual é a resposta. E às vezes nós respondemos coisas que a pessoa nem disse. Porque eu não escutei o que ela falou, eu só ouvi. E eu achei que ela ia falar alguma coisa. E aí eu já me antecipei e respondi uma coisa que ela não falou. Você é assim? Presta atenção. A impaciência também nos faz virar os olhos. Sabe quando você faz assim? Ai, que saco. Isso demonstra como você não tem tempo para parar e escutar. Tome cuidado. Tome cuidado com o sarcasmo, o desdém. Sabe quando você fala de uma forma irônica? Quando você usa um intuito cruel. Sabe quando você quer dar aquela alfinetada? Quando você usa de zombaria. Esse é um veneno que mata a sua família. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós percebemos às vezes casais que o tempo todo eles ficam se alfinetando. Eles falam alguma coisa e vai lá um alfinete para se cutucar. Sabe, é horrível isso. Isso destrói uma família. Se você tem esse hábito, se você usa de sarcasmo e desdém, é algo que nós precisamos mudar. Porque isso faz muito mal à nossa família. E a impaciência, de certa forma, ela diz assim, eu tenho muita coisa para fazer e você não é tão importante para mim assim. É isso que a impaciência diz. Quando a gente escuta as pessoas, nós estamos dando valor para ela. E quem não quer ser valorizado? Todos nós. É muito importante nós sermos valorizados. Quando o Nani para tudo para me escutar, ele está me valorizando. Então nós precisamos fazer isso. E também, às vezes a impaciência é com alguém específico. Às vezes, comece a perceber, toda vez que seu marido chega, você já fica irritada.
Ou então, toda vez que o seu filho chega, você fica irritada. Às vezes é com a pessoa específica da sua família. Às vezes é com seus pais. Seu pai começa a falar, você já começa a ficar irritada, a virar os olhos. Então, a impaciência gera essas coisas em nós. Às vezes, nós moramos na mesma casa, mas não há uma comunicação genuína. Nós não conhecemos o outro. Cada um leva uma vida, não sabe os sonhos, o desejo, as dores, os sentimentos da outra pessoa. Às vezes não sabe. Por quê? Porque mora na mesma casa, divide algumas tarefas, mas não há interação alguma. Nós precisamos mudar isso. Amém? Nós precisamos mudar isso. Não podemos ser indiferentes dentro da nossa casa. O filho vai lá para o quarto, você tranca e você, é melhor assim, ele fica lá no canto dele. Não, não é melhor assim, ele precisa estar com você. Ele pode em alguns momentos estar a sós, mas em alguns momentos, em alguns poucos momentos, a maioria das vezes ele precisa estar com vocês. Precisa estar com os pais. Então vamos mudar isso? Também nós precisamos tomar cuidado com a arrogância e a prepotência. Muitas vezes nós somos os donos da verdade. O que o outro quer dizer, não quer dizer nada para mim. Não tem valor, eu menosprezo. Como que você tem agido? Quando não há interesse no que o outro está falando, eu estou demonstrando para essa pessoa que eu não tenho cuidado com ela. E para mim, tanto fez como tanto faz. Eu e o Nani vivemos um período onde eu era o galo da casa, onde eu queria mandar e desmandar. Eu mandava e desmandava. Mas isso é para outra live. Mas nesse tempo, era assim que acontecia conosco. Eu não tinha interesse nenhum no que ele queria dizer. Para mim, tanto fazia. Eu decidia. O que ele pensava e deixava de pensar, não me importava. Então, nós precisamos mudar isso. Não podemos ser arrogantes, donos da verdade. Às vezes, eu só quero escutar aquilo que é do meu interesse. Isso também demonstra falta de respeito e falta de parceria num casamento. Eu gosto de ouvir aquilo que me interessa, mas eu também preciso ouvir o que interessa ao Nani. Não é só o que me interessa, mas também o que interessa a ele, o que interessa aos meus filhos. É muito importante isso. Aí na sua casa há um dono da verdade? Não cede, não se importa com a opinião do outro. Mas eu já tenho a minha opinião formada, Silvana. Você é dono da verdade? Muitas pessoas preferem ter razão do que ser feliz. São teimosas. Pau é pedra. E ponto final. E acabam brigando às vezes por nada. Porque são teimosas, porque são donas da verdade. Nós não podemos ser assim, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos mudar isso dentro da nossa casa. E para uma boa comunicação, também precisamos ter cuidado com o nosso julgamento. Você gosta de apontar o dedo e já ir julgando assim, meio só no bater o olho assim? Garanto que fulano fez isso. Ixi, garanto que fulano fez aquilo. Sabe? Só de olhar. Ou, às vezes, só de ouvir falar. Nem de olhar, ouve falar. Porque, vi falar que aquele fulano lá é assim, assim, assado. Sabe? Ouve, às vezes nem vê mesmo. Só ouve e já tira uma conclusão de quem é aquela pessoa. Como que ele é. O que ele faz. Sem saber nada. Sem nem conhecer, na verdade. Você é desses que tira conclusões precipitadas? Quer ver um exemplo? Você chega em casa na hora do almoço e dá uma olhada, fogão, nada. Mesa, nada. Nada de almoço naquela hora. Aí você vai ver, tua mulher está deitada lá no quarto. Aí você já começa.
dormindo até essas horas, preguiçosa. E eu vou falar só preguiçosa aqui, porque tem gente que vai pensar muitas outras coisas. E até falar. Meus irmãos, antes de nós falar qualquer coisa, nós precisamos averiguar os fatos. Averiguar. Nesse exemplo, antes de você tirar qualquer conclusão, você precisa ir lá no teu quarto e falar assim: você está bem? Você está passando bem? O que aconteceu? Eu posso te ajudar? Não é muito mais fácil? Mais fácil não. Mais fácil é xingar. Não é muito melhor você fazer isso com a tua esposa? Ela não vai estar lá deitada porque ela é uma preguiçosa sabendo que você vai chegar para almoçar. Porque é obrigação dela fazer almoço para você. Ela não vai ficar lá. Ela não vai ficar deitada. Deixar você chegar do trabalho com fome. Não, ela não vai. Então, quando isso acontecer, meu irmão, não tire tua conclusão precipitada. Vá, converse, veja os fatos. O que está acontecendo? Ela pode estar passando mal. E você está chamando ela de preguiçosa e tudo mais. Nós precisamos ver o que está acontecendo. Não fale, não tire conclusões sem saber de fato o que está acontecendo. E isso, meu irmão, não é só dentro da tua casa, não é só com a tua esposa. Em todas as áreas da tua vida. No teu trabalho, na rua, na escola, onde você for. Não tire conclusão de alguém que você olha e não gosta e já fala: não, esse cara, não vou com a cara dele. Eu quero falar uma coisa que eu percebi esses dias. Muita gente falando assim: olá, fulano de tal, andando na rua lá, ó. Por quê? Não sabe que tem que ficar em casa? E nós tiramos conclusões precipitadas. Nós não sabemos por que a pessoa está na rua. Você não sabe por que ela está na rua. E também, isso diz respeito só a ela. Mas às vezes as pessoas estão na rua. Eu soube, por exemplo, de um caso de uma pessoa que ela precisa andar porque ela está num estágio de depressão. E ela precisa andar para ela melhorar, porque isso faz bem para ela. Mas às vezes nós olhamos essa pessoa na rua andando e apontamos o dedo, tiramos conclusões precipitadas e dizemos assim: devia estar em casa. Ah, Silvana, mas pode ter outro jeito. Pode ter outro jeito, tudo bem, mas ela escolheu esse jeito. E nós não podemos tirar conclusões precipitadas. Nós não sabemos, nós não estamos na pele daquela pessoa para saber o que está acontecendo. Então, vamos tomar cuidado com isso. Sem contar que essa pessoa pode estar andando sem máscara, andando para lá e para cá e já passou pelo Covid. Ela está de boa com a vida. Quem está de mal é você. Que não pega duas vezes, segundo o povo está falando. Outra coisa que nós precisamos fazer para ter uma boa comunicação, então, é saber quando não falar. Nós precisamos saber quando ficar quieto mesmo, quando não falar. Há momentos que nós não devemos falar nada. Nós devemos ficar quieto, apenas escutar. Não fala nada, não fala nada. Ouve, escuta. Escuta o que a outra pessoa tem para falar. Não é verdade, meus irmãos, que quando nós contamos alguma coisa para alguém, contamos algum problema, muitas vezes nós não queremos resposta, nós queremos contar, nós queremos falar. O que nós precisamos, na verdade, é ser ouvido, ser entendido e mais, ser apoiado. Quando nós contamos um problema, a maioria das vezes nós queremos só isso. Nós não queremos uma resposta: por que você fez isso? Você podia ter feito. Não, nós queremos ser ouvido, entendido e apoiado. Muitas vezes é isso. É só um desabafo. Às vezes a gente só quer desabafar, só quer pôr para fora aquilo que está dentro da gente. E aí, às vezes o outro vem com solução, vem com querendo nos dizer como fazer, o que fazer. Né? Mas não é isso que nós queremos, nós só queremos que ela escute. E quando não falamos, então, e apenas escutamos, nós vamos conseguir, então, entrar em conexão, nos conectar e ajudar um ao outro. Você ouve. Você escuta, e você entende, e você apoia. É tudo que aquela pessoa precisa naquele momento. Isso não impede que, em outra oportunidade, você dê a tua opinião, ajude ela a resolver aquele problema de uma forma diferente.
Mas naquela hora que ela está te contando o problema, ela não quer isso. Ela só quer ser ouvida, entendida e apoiada. Então, tem horas que nós vamos precisar ouvir e não falar nada. E eu gostei demais desse texto. Provérbios 17, 28 fala assim, ó. Até o insensato passa por sábio quando fica calado. Veja bem, de boca fechada até parece inteligente. Esse é o insensato. Então nós precisamos às vezes ficar calado, apenas ouvir, dar um apoio, né? Entender a situação da pessoa. Vai ser muito melhor para ela. Nós precisamos entender certas situações. Então, nós precisamos, finalizando, nós precisamos melhorar a nossa comunicação em casa, com os nossos familiares, com os nossos filhos, né? Só assim nós vamos ter um relacionamento muito melhor do que já tem sido até aqui. Amém? Então, hoje nós demos 2 dicas para você. Ouça com atenção e use as palavras certas. Com certeza, se você fizer isso, a comunicação na sua casa vai melhorar em muito. Aquilo que nós falamos, as dicas que nós demos, vai fazer com que vocês vivam melhor, em harmonia dentro da casa de vocês. Nós esperamos que com o que nós falamos, possamos ajudar você de alguma forma, tá bem? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos para nós orarmos por você. Senhor, nós sabemos que esses dias têm sido dias intensos, difíceis, onde ficamos ansiosos, preocupados, com tantas coisas que temos ouvido e visto, Senhor. E por conta disso, algumas vezes nós falhamos na comunicação com os nossos familiares, nós não temos essa comunicação algumas vezes, é defeituosa, Senhor, às vezes é com sarcasmo, às vezes, Senhor, é com desrespeito, às vezes é correndo. Senhor, nesse momento nós queremos pedir perdão, Senhor, pelas vezes que erramos, pelas vezes, Senhor, que atropelamos a nossa família. Senhor, nos perdoa por isso, pelas vezes que não ouvimos o nosso filho, pelas vezes quando ele não falou e eu não soube ler o que ele estava querendo me dizer. Senhor, abre os nossos olhos para que nós possamos ouvir aquilo que eles nem têm falado. Senhor, nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos do teu Espírito Santo nos ajudando, nos moldando, nós precisamos de ti. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos ouvir com atenção, nos ajuda para que nós possamos usar as palavras certas dentro da nossa casa. Em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que está ouvindo, que o Senhor ajude, que o Senhor dê a estratégia para eles, assim como um dia o Senhor deu para nós. Dê para eles as estratégias certas para que essa família seja transformada pelo teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima. Deus abençoe. Uma boa noite a todos. E pratique aquilo que você ouviu aí, junto com a sua família. Principalmente nesses dias, se você ainda estiver confinado aí na tua casa. Um abraço a todos e até semana que vem.